Olá, amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. É com muita alegria que hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, 32ª semana do Tempo Comum, vamos refletir a liturgia diária, né? E hoje temos a reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 37. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez com que todos morressem. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez com que todos morressem. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem procurar ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu digo a vocês, nessa noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isto? Jesus respondeu: Onde estiver o corpo, aí se reunirão os abutres. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, essas palavras elas caem duras, né? Elas são palavras duras que vêm e elas devem nos fazer pensar. Porque muitas vezes nós temos aquela ideia simplesmente que o amor basta, né? E o amor daquela forma florida, né? Não um amor de entrega, um amor de você se doar, né? Então, quando a gente tem em nossa frente, né, uma palavra como essa, realmente muitas vezes nós ficamos meio perplexos, e eu acredito que deve ter sido o mesmo sentimento em que os discípulos tiveram. Mas Jesus, Ele nos ama tanto, Deus nos ama tanto e nos quer tanto, que Ele sempre vem com essas palavras que nada mais são do que palavras de amor. São palavras de alerta, palavras de conselho, palavras de salvação. Uma coisa bastante interessante, se nós pegarmos o contexto dessas passagens de Ló e de Noé, sempre houve, né, antes de mais nada, o pedido, o chamado à conversão. Sempre houve o amor de Deus querendo salvar o seu povo. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher. Escolher estar contigo, escolher esse amor verdadeiro, ou nós escolhermos a carne. É muito interessante como finaliza, né, o Evangelho. Onde estiver o corpo, aí se reunirão os abutres. É algo de nós pensarmos quando Jesus sempre fala para ligarmos as coisas do alto, né? Juntarmos tesouro no reino de Deus, né? Percebermos que a nossa vida ela é uma vida já eterna a partir desde o agora. Porém, nós devemos querer ter essa comunhão com Deus, que é uma comunhão eterna. Não deve ser Deus nos prepara e nos chama à conversão e um amor a todos os dias, a todos os momentos. Então, quando acontece algo,
parece que está sendo, nossa, aconteceu de repente, né? Quando nós olhamos aqui o que aconteceu, tanto na história de Ló quanto na história de Noé, não foi algo que foi de repente. Foi um anúncio que houve, o profeta veio e falou, preparou, levou o que Deus esperava que ele levasse, o convite à mudança, o convite à conversão, você mudar o caminho a qual você está caminhando, que é um caminho errado, e mesmo assim, com tanto chamado, com tanta convite, com tanto anúncio, com tanta profecia, aí mesmo assim na liberdade do homem, ele por muitas vezes ele prefere escolher as alegrias e as felicidades terrenas, aquelas que estão ligadas aos prazeres do corpo, aquelas elas vão acabar, elas são perecíveis, né? E nós devemos buscar aquilo que não perece, buscarmos realmente que uma vida a qual parta de mim um desejo de comunhão, mas um desejo de comunhão verdadeiro. É o Cristo que se faz em mim. Não é a primeira vez que Jesus fala, né, que nós morremos para poder viver, né? Então é essa mortificação da nossa vontade, a mortificação do desejo do corpo, a mortificação daquilo que me separa e me afasta do reino de Deus. E é bastante interessante que quanto a gente mais se apega às coisas do mundo, mais nos afastamos das coisas de Deus. É difícil, né, termos Jesus servir a Deus, né, e o dinheiro, né? Porque são duas coisas que nos separam. Isso serve para o dinheiro, serve para o prazer, serve por tantas coisas, pelos vícios, tantas coisas que nos separam desse amor. É uma decisão que nós devemos tomar. Então, que nesse evangelho, que é um evangelho duro realmente, mas que ele possa nos tocar, ele possa nos alertar, para que não seja uma palavra que chega atrasada ao meu coração. Eu fui informado, eu fui alertado, Deus quis o meu bem, tudo estava por vir, né? E eu não vou ser pego de surpresa. Eu lembro que algumas vezes eu conversando com algumas pessoas de outras denominações, onde que acreditam no final do mundo, e existia uma preocupação muito grande nessa conversão por causa do final do mundo. E eu, conversando com essas pessoas, falava que para nós cristãos, a preocupação não é com o final do mundo, mas é com a eternidade, porque a nossa morte corporal ela acontece a qualquer momento. Não precisa o mundo acabar, é somente a minha vida acabar. Então eu tenho que estar preparado para o final dela, seja daqui a 10, 20, 30 anos, ou seja, para amanhã. Estar preparado para esse encontro real, né? Que sai dessa natureza humana, né, com Deus. A gente encontrar e ter realmente um encontro com o reino de Deus, o reino dos céus, aquele a qual Ele preparou para nós. Porém, devemos que olhar para a nossa vida, mais uma vez, e pensarmos, refletirmos se realmente estamos morrendo para as coisas do mundo e se estamos deixando Deus e Jesus Cristo crescer, viver, morar e habitar em nós, e assim nós podemos refletir o seu amor através das nossas ações. Amados irmãos e irmãs, que possamos ter uma ótima sexta, um ótimo final de semana e vivemos essa fé, nos ajudando a dar passo em passo rumo ao reino de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.